Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas. Eu sou a professora Fernanda Macedo e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre fortuito interno e fortuito externo e como isso reflete a responsabilidade do fornecedor frente ao consumidor. Esse assunto tem muita pertinência em tempos de pandemia de coronavírus e em razão exatamente da teoria do risco, que é o fundamento da responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor. Nós sabemos que o fornecedor de produtos e serviços, ele responde objetivamente por todo vício e defeito que o consumidor vier a ser submetido em razão da atividade ou do produto entregue aí pelo fornecedor para o consumidor. O Código, quando previu a teoria da responsabilidade civil objetiva, entendeu-se por bem que todos os riscos que envolvem a fabricação, a entrega, a informação, a embalagem que se coloca naquele produto, o orçamento que se faz para aquele serviço, tudo isto decorre da técnica, né, das competências que aquele fornecedor tem em colocar determinado produto ou serviço no mercado. Então, a responsabilidade civil objetiva não desonera o fornecedor se internamente houver uma falha nesse processo, se eventualmente nós tivermos aí uma situação em que, possivelmente sendo prevista, o fornecedor acaba falhando nessa previsibilidade e causa prejuízo ao consumidor. Porém, o chamado fortuito externo é considerada aquela relação de total imprevisibilidade do fornecedor que pode sim ser utilizada como fundamento para que ele se desonere de alguma situação em que eu tenha um fornecimento de um produto ou um serviço questionado pelo consumidor. O momento atual que vivemos, de crise pandêmica no mundo inteiro, é uma clara característica da aplicação do fortuito externo. Nós precisamos imaginar que nesse momento nós temos que empreender aí, tanto o fornecedor como o consumidor, a ideia da solidariedade negocial. É super importante que consumidor e fornecedor se dialoguem, evitando judicialização de conflitos, exatamente porque nessa circunstância onde se está presente um fortuito externo, não temos culpados. A própria situação em si foi encampada por uma situação totalmente imprevisível de ambos os lados. Nós já temos a aplicação do fortuito externo como uma das hipóteses de fundamentação, inclusive do STJ, para afastar a responsabilidade do fornecedor em alguns casos. É importante que se diga que o Código não traz expressamente o caso fortuito e a força maior como questões que eximem a responsabilidade do fornecedor, mas a jurisprudência se encarrega aí de, analisando casos em concreto, fazer a aplicação dessas situações de caso fortuito externo, para que se traga o que é tão relevante aí para fomentar o mercado de consumo e qualquer relação jurídica, que é a boa-fé, que é o bom senso, que é a necessidade das pessoas compreenderem que nem sempre a responsabilidade pende somente para o lado mais fraco ou para o lado mais forte com relação às questões que envolvem direito do consumidor. Então, quando alguém tiver te questionar hoje, se você acha que você tem ou não direito de cancelar aquele plano de academia, aquela situação de cancelar ou não um pacote de viagem ou a mensalidade escolar, vocês devem sempre fazer essa reflexão. O fornecedor tinha como prever essa situação? Então, nós teremos aí uma corda aonde todo mundo tem direito de puxar para o seu lado, porque o fortuito externo, ele acaba atacando a relação jurídica propriamente dita e não um erro da parte A ou da parte B, tá bom? Essa é a minha dica de hoje aqui no canal Direito com Elas. Obrigada pela sua participação, continuem nos acompanhando, sugiram temas para que a gente possa trabalhar aqui, e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!